Como regularizar bens imóveis? Esse é um dos grandes desafios dos advogados que atuam no direito imobiliário. E claro, é possível regularizar uma situação fática para fazer com que o seu cliente tenha um nome devidamente registrado na matrícula do imóvel. Então, fique até o final do vídeo para você saber os principais instrumentos, as principais formas de regularização de bens imóveis. Preparada? Preparado? Olha só, primeira coisa que você precisa saber é, afinal de contas, o que é regularizar um bem imóvel? O que é essa tal de regularização? Nós sabemos que é muito comum uma pessoa que não tem um conhecimento jurídico se dirigir ao escritório de um advogado e dizer o seguinte: doutor, doutora, eu acabei de comprar um bem imóvel, ou então doutor, doutora, eu comprei um bem imóvel e agora eu preciso vender esse bem, surgiu uma grande oportunidade. Mas o comprador disse que eu não sou o proprietário e eu não tenho como vender, transferir esse imóvel para ele. E agora? O que isso significa? Provavelmente que aquela pessoa tem apenas um contrato de gaveta. Não há na matrícula do imóvel nenhum registro demonstrando que aquela pessoa é a proprietária registral do imóvel. Então, o seu objetivo é regularizar essa situação. Regularizar a propriedade de um bem imóvel, ao fim e ao cabo, é fazer com que na matrícula do imóvel conste o nome do seu cliente. Então, isso é regularizar bens imóveis. E essa necessidade de regularizar bens imóveis pode não ter relação diretamente com o direito de propriedade em si. Essa regularização pode ser próprio direito de propriedade, claro, nesse exemplo que eu dei, mas pode ser também a regularização de um direito de laje, a regularização de um direito de usufruto, a regularização de um direito de servidão, dentre outros direitos reais imobiliários. Então, qual é o passo a passo e o que você precisa fazer na prática para conseguir esse registro? Primeira coisa, quando você recebe esse tipo de demanda, é verificar, primeiro, qual o direito do seu cliente, o que ele quer. Ele quer regularizar o puxadinho na superfície superior de um imóvel? Ele quer regularizar o direito de usufruto? O que ele quer? Se ele quer a propriedade, se ele se diz proprietário e apresenta apenas um documento particular, um instrumento particular, você precisa identificar o seguinte. Então, o objetivo dele é a propriedade. Você já sabe qual, então, será a finalidade do seu trabalho. O segundo passo é identificar o seguinte: tem algum instrumento? Ele te apresenta, então, o contrato de gaveta. E o que é o contrato de gaveta? Nada mais, nada menos do que um instrumento particular. Um instrumento particular. O sujeito pegou uma folha de papel e celebrou um negócio jurídico tendo por objeto, por exemplo, um imóvel. Esse instrumento particular, se for um instrumento de compra e venda, ele tem sim validade. Aqui você tem que analisar o seguinte: o valor dessa transação é superior ou não a 30 salários mínimos? Porque se for superior, esse instrumento particular, ele não é um instrumento de compra e venda de bem imóvel. Porque a compra e venda de bem imóvel superior a 30 salários mínimos só pode ocorrer por instrumento público. E você, no seu caso, tem um instrumento particular. Se esse contrato, essa transação, tiver valor inferior a 30 salários mínimos, aí você vai pegar esse instrumento particular, se dirigir ao cartório de registro de imóveis para registrar esse contrato. Mas ainda tem um detalhe: você precisa verificar se aquela pessoa que figura no instrumento como vendedora é a proprietária registral do bem imóvel. Porque se ela não for, nós temos aqui a chamada venda a non domino, ou seja, a venda por quem não é dono. Se eu não sou proprietário registral de um imóvel, eu não posso vender o imóvel. Eu posso ceder os meus direitos possessórios, posso ceder eventuais direitos que advirão de um contrato de promessa de compra e venda, mas eu não posso transferir a propriedade porque eu não sou o proprietário registral. Então veja que os primeiros passos são identificar o objetivo do seu cliente, o tipo de direito que ele quer, identificar se há ou não um instrumento e se esse instrumento é público ou particular, e verificar se a pessoa que figura como vendedora em um instrumento é proprietária registral. Após analisar todas essas situações, você tem que verificar o seguinte: vamos imaginar então que o vendedor seja o proprietário registral.
e que o valor é superior a 30 salários mínimos, mas há apenas um contrato de gaveta, um instrumento particular. Como o valor é superior a 30 salários mínimos e a lei exige instrumento público, esse contrato de gaveta não tem força para transferir a propriedade, para a transmissão dessa propriedade. Mas isso não significa dizer que ele não tenha validade. O contrato de gaveta tem validade, mas nesse caso, a natureza jurídica dele será de promessa de compra e venda. Então você tem o proprietário registral de um bem imóvel que celebrou com seu cliente um contrato por instrumento particular que tem a natureza de promessa de compra e venda e o valor é superior a 30 salários mínimos. Nesse caso, você tem que exigir que esse vendedor se dirija a um tabelionato de notas para lavrar a escritura pública de compra e venda, o que muitas pessoas chamam de escritura definitiva. É isso, é a escritura pública de compra e venda lá no tabelionato de notas. Qual é o grande problema? Muitas vezes esse proprietário registral se recusa a se dirigir ao tabelionato de notas para lavrar essa escritura, porque somente a escritura vai fazer com que o seu cliente consiga registrar esse contrato na matrícula do imóvel. Então, o que você vai fazer? Você tem em suas mãos a adjudicação compulsória. Para você requerer a adjudicação compulsória, você precisa ter uma promessa de compra e venda e você precisa ter a quitação dessa promessa de compra e venda. Se você tiver a prova da promessa de compra e venda e tiver a prova da quitação desse contrato pelo seu cliente, você então vai ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Uma ação de adjudicação compulsória que vai tramitar na vara civil. E qual o objetivo dessa adjudicação compulsória? Substituir a vontade do vendedor. É como se o juiz ao final dissesse o seguinte: vendedor, você não quer assinar a escritura pública de compra e venda, mas o comprador, o promissário comprador, provou para mim a existência de uma promessa de compra e venda e a quitação. Então, eu reconheço por sentença a promessa de compra e venda e a quitação, e essa sentença será considerada como um título e será levada ao registro imobiliário para ser registrada na matrícula do imóvel. E então, o nome do comprador passará a constar como o novo proprietário registral desse imóvel. Essa é a adjudicação compulsória, a ação de adjudicação compulsória. A Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, ela prevê lá no artigo 216b a possibilidade de o promissário comprador se valer da adjudicação compulsória extrajudicial. E, preenchidos os requisitos do artigo 216b da Lei de Registros Públicos, em um procedimento que vai tramitar no cartório de registro de imóveis, ele também poderá obter ali o registro para que o seu nome conste como proprietário registral daquele bem imóvel. Uma questão que acontece muito na prática é: o vendedor não quer assinar a escritura pública, na verdade, não porque ele simplesmente não quer, porque o coitado já morreu e os herdeiros não querem regularizar isso lá no inventário. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre como regularizar bem imóvel no inventário. Vale a pena assistir, vou deixar o link depois para você. E quando isso ocorre, essa situação, o advogado muitas vezes fica perdido sem saber o que fazer. E muitos se habilitam no inventário, ou seja, habilitam o cliente no inventário para querer discutir isso no inventário. Isso não se discute no inventário. Então, se a ausência de escritura pública decorre do fato de o promitente vendedor ter morrido, você pode ajuizar a ação de adjudicação compulsória, mas agora uma ação de adjudicação compulsória contra o espólio do promitente vendedor. Aqui você precisa verificar duas situações. Já houve o inventário e já houve a partilha? Se a resposta for não, você vai requerer a adjudicação compulsória contra o espólio do vendedor. Ok? Ah, mas não há inventário ainda, sequer há inventário. Não tem problema. A ausência de inventário não significa ausência de espólio. O espólio existe no exato momento da morte da pessoa, quando essa pessoa deixa bens. Então você vai ajuizar a ação contra o espólio. Se já houve o inventário e já houve a partilha, aí você deve ajuizar a ação de adjudicação compulsória ou requerê-la extrajudicialmente contra
os herdeiros, especificamente aqueles herdeiros que ficaram com aquele bem imóvel. Então essa é a adjudicação compulsória. Mas é possível que o seu cliente tenha um contrato de gaveta e você perceba ao se dirigir ao cartório de registro de imóveis, porque essa é a primeira diligência que você tem que adotar, que é ir ao cartório de registro de imóveis para verificar se de fato aquele imóvel está registrado ou não em nome do vendedor. Vamos imaginar que a pessoa que figura como promitente vendedora nesse contrato de gaveta não seja a proprietária registral. Você se dirige ao cartório de registro de imóveis e verifica que aquela pessoa não consta como proprietária naquele bem imóvel. Então, você não pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. E por que ela não consta? Por diversas razões. Ela pode simplesmente ter celebrado um contrato de compra e venda, contrato de gaveta, que é uma promessa de compra e venda, sem ser proprietária, então é uma venda a non domino, venda de quem não é dona, ou simplesmente porque ela tinha celebrado o contrato com o proprietário registral e está transferindo os seus direitos sobre a promessa de compra e venda para o seu cliente. Então nós temos o proprietário registral que celebrou uma promessa de compra e venda com uma pessoa e essa pessoa celebrou um contrato com o seu cliente. Aqui você tem que verificar o seguinte, essa pessoa que celebrou o contrato com o seu cliente, ela quitou essa promessa de compra e venda? Se ela quitou, ela apenas transferiu para o seu cliente os direitos decorrentes dessa promessa de compra e venda. Então, nesse caso, você pode sim ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, não contra essa pessoa que figura como vendedora no contrato, mas contra o proprietário registral. Nessa ação, você precisa demonstrar a promessa de compra e venda entre o proprietário registral e essa outra pessoa e o contrato dessa pessoa com o seu cliente. Então você ajuiza a ação diretamente contra o proprietário registral. Vamos imaginar que você não tenha como comprovar isso. A pessoa apenas disse, foi ali verbalmente. Ela apenas disse que ela comprou, mas na verdade não há nenhuma prova disso. Então você não pode ajuizar uma ação contra o proprietário registral de adjudicação compulsória. Você não consegue adjudicar, porque você não consegue provar nenhuma relação entre o seu cliente e o proprietário registral, ou entre o seu cliente e o vendedor e esse vendedor e o proprietário registral. Então, o que fazer nesse caso? Esse caso equivale também àquela clássica hipótese de simples cessão de posse. O que você vai fazer? Você não pode ajuizar a ação de adjudicação compulsória. Você vai ajuizar agora uma ação de uso capião, claro, desde que você comprove o preenchimento dos requisitos da uso capião. Posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com ânimo de dono e pelo prazo previsto na lei. Pode ser de 15 anos, 10 anos, 5 anos, conforme a modalidade de uso capião. E vale lembrar que a uso capião também pode ser requerida extrajudicialmente. Então eu mostrei aqui duas formas de regularizar bens imóveis que essas duas formas vão depender das particularidades do caso concreto. Então, lembre-se sempre disso. O seu objetivo na regularização de bens imóveis é fazer com que o nome do seu cliente conste na matrícula do imóvel. E tudo vai depender do caso concreto, se há ou não instrumento, se ele é público ou particular, se há relação entre o seu cliente e a pessoa que figura como vendedora ou se há relação do seu cliente com a pessoa que figura como proprietária lá na matrícula do imóvel, e tudo isso vai determinar se você deve ajuizar uma adjudicação compulsória ou uma uso capião, se você deve requerer extrajudicialmente uma adjudicação compulsória ou uma uso capião. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, porque semanalmente eu posto dicas práticas sobre direito imobiliário, sucessório de família e processual civil. Eu vou deixar o link também de 2 vídeos aqui do meu canal, muito importantes para você complementar esse seu estudo sobre regularização de bens imóveis. Um vídeo falando sobre regularização de imóveis no inventário e o vídeo falando sobre contestação, ou seja, como alegar a uso capião em contestação. 2 vídeos importantíssimos para a sua atuação prática. Te espero no nosso próximo vídeo.